Louco ou gênio? Pablo Marçal. O que esse cara tá fazendo na Terra? Já parou pra pensar que algumas pessoas gostam, outras odeiam, alguns aguentam ouvir ele falar e outros nem tanto. Mas o mais louco é que assim, quando a gente fala de Pablo Marçal, esse é um cara, é um gênio na arte de conseguir contar história, de conseguir negociação. O cara, ele conhece de tudo um pouco. Então ele foi um dos maiores precursores para que eu criasse esse canal aqui, Live Reset, exatamente para transformar a nossa mentalidade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em entender qual que é o jogo da vida, como é que a gente faz para se transformar em pessoas de sucesso? Por que a gente tem tanta dificuldade em entender que que a gente veio fazer aqui, né? E hoje eu vou colocar um pouquinho da análise dos últimos vídeos que ele tem feito aí, principalmente para, claro, promover ali o trabalho dele e também para conseguir entender um pouquinho da estratégia que ele usa e como que a mentalidade desse cara funciona. Então pega, hoje a gente vai fazer um react aqui desse último vídeo que ele postou agora, dia 10 do 11, sobre os hábitos de rico e hábitos de pobre, o que são hábitos. Peguei uns trechinhos aqui pra gente comentar e você me dizer aí o que você acha da estratégia do Pablo e o que ele tem, pro que ele vem para revolucionar tanto essa nossa mentalidade. Eu levo reset exatamente para isso, para você dar um reset na sua vida, começar de uma vida, ter uma vida transformada aí da forma que você quiser, certo? Vamos ouvir um pouquinho do que ele fala sobre hábitos. Você tem o hábito. Isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural. Com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar, vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. E aí tem uma definição mental. Acho que a primeira chave que ele passa aqui, né, é realmente o quanto o nosso corpo, ele vive no automático. O quanto o nosso corpo, a nossa mente, a nossa mentalidade, ela funciona de modo automático. E isso é normal. Por quê? Porque ela quer economizar energia. Isso aí, eu acho que tem vários vídeos falando sobre isso, do quanto o nosso corpo, a nossa mente, ela principalmente, um dos maiores objetivos de sobrevivência dela é economizar energia. Então, o hábito ele serve praticamente para isso. Mas até conquistar esse hábito, meu amigo, te prepara para dar um reset aí, que você vai entender o que eu estou falando um pouquinho. Vamos lá acompanhar o vídeo. Hoje é mais um dia ou é o dia? É um dia ou é o dia um? Se você tiver uma mentalidade de fato que vai vencer na vida, esse dia é o dia um. Um dia eu vou fazer 1 milhão. Não. O dia um de fazer 1 milhão é hoje. E aí quando você tem essa mentalidade, você precisa construir. Ou comprar, ou construir, ou conquistar. Comprar, construir, ou conquistar. O quê? Hábitos. Por exemplo, vários dos brasileiros não gostam de Ele fala ali, por exemplo, a questão do dia um, né? Porque quando a gente começa a entrar no modo automático, parece que os dias passam tão rápidos. Quantas vezes tu já não chegou, e eu passei por isso por muito tempo, quantas vezes você já não chegou tipo, pensou assim, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou transformar minha vida, eu vou começar uma dieta nova, eu vou me alimentar melhor e tudo mais. Só que quando vira o dia, tipo, você dorme todo empolgado, né? A noite parece incrível, não, que amanhã eu vou fazer, começa a fazer uma lista de tarefas, uma lista de um monte de coisa, e aí chega no outro dia, a cabeça já entra no automático e, por incrível que pareça, muitas vezes da alimentação, toda a nossa atividade que a gente faz durante o dia, ela é feita do modo automático. Se a gente não começar a tomar consciência desse modo automático, o que funciona, o que não funciona, a gente começa a viver uma vida alienada 100%. Por isso que o reset é importante. Vamos dar mais uma olhada no vídeo. leitura. Por que não gosta de leitura? Porque não está no nosso habitat. A gente não é um povo que gosta de ler, e muito menos de escrever, muito menos de interpretar. A gente é um povo que emociona. A gente é um povo que acredita em tudo que ouve. A gente é um povo que confia só no que o religioso fala sobre a Bíblia. A gente não quer ler, a gente não quer fazer nada em relação à leitura. Então, qual que é o problema? Você já é doutrinado. Nossa, tem um conteúdo sobre leitura que é muito importante, principalmente que assim, por que o povo brasileiro, eu peguei esse reset aí e eu vou passar um pouquinho desse reset para vocês, por que o povo brasileiro tem tanta dificuldade em entender a importância da leitura? Primeiro de tudo, quando a gente estava no colégio, provavelmente você já passou por isso, quando a gente estava no colégio, provavelmente você teve um livro lá que você teve que ler e apresentar esse livro para o resto dos colegas. E aí, essa leitura, essa primeira fase que a gente é exposto a começar a ler, a ter esse hábito da leitura, quando a gente é mais novo, geralmente é por obrigação. E isso é uma das maiores travas que a gente tem. Por que a gente não gosta de ler? Porque a gente lê por achar que aquilo é obrigação.
E o segundo ponto muito importante que a gente tem, o brasileiro principalmente, tem essa dificuldade de entender, de interpretar e de gostar de uma leitura para que ela transforme a sua vida, porque assim, o livro é um dos maiores manuais de cagadas ou de sucesso que as pessoas já tiveram. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em absorver essa informação que está ali, muitas vezes muito barata, é, e que pode, uma palavra, uma frase ou uma estratégia que o autor usou ali no livro, ela pode transformar teu jogo teu jogo de vida, teu jogo financeiro, teu jogo de saúde. Então o livro, ele é um dos maiores legados, porque ele é atemporal. Quantos livros você já não conhece que passaram por séculos aí, a pessoa já nem existe mais e continua fazendo sucesso? Então, o segundo ponto que eu coloquei ali, por que, que a gente tem dificuldade de ler? Exatamente por isso. Porque quando a gente está na escola, nós somos obrigados a ler e muitas vezes a gente é obrigado a fazer uma apresentação e quando a gente faz essa apresentação no colégio, às vezes se essa apresentação não foi boa, os nossos coleguinhas começam a criticar a nossa forma de entender, de interpretar aquele livro. Por isso a gente trava totalmente, a gente tem realmente uma trava absurda quanto à leitura. Por quê? Porque a gente foi julgado lá quando era mais novo e não vê tanta necessidade e tanta importância de utilizar essa, que é uma das maiores ferramentas, que é a leitura. É muito louco isso. Faz sentido? Desde pequeno eu não gostava de leitura. Eu descobri uma forma de você mudar essa questão da leitura. Se você se pagar a cada livro que você tiver lido, você vai ter uma recompensa. Tem que ser exclusiva. Recompensa exclusiva. Se tiver uma recompensa, quem gosta de comida japonesa aqui? Então só come japonês depois de terminar um livro. Outra estratégia também muito importante para a questão da leitura é que a gente tem a gente pensa que a gente precisa ler para entender, né? E isso causa uma dificuldade tremenda quando a gente vai ler algum conteúdo. Então, uma das estratégias para você que quer aprender, quer pegar o hábito da leitura, é principalmente não leia para entender, leia por ler, para criar o hábito, para criar a rotina, para ter conteúdo, sabe? Muitas vezes a gente pega ali, a gente lê um parágrafo, lê um texto, lê um capítulo e fala assim, meu, não entendi nada. Esquece, continua lendo, porque uma das maiores chaves para você criar o hábito da leitura é ler sem querer entender o conteúdo que está ali dentro. Porque a primeira coisa para você começar a ter essa rotina de leitura é ler sem parar, é ler constantemente, é ler até acabar o livro. Depois que você acabar o livro, você vai pensar se aquele livro vale a pena ou não. Mas a primeira questão para quem quer ter o hábito da leitura é começar a ler e sem querer entender. Porque quando a gente quer entender, a gente para, trava, gera um bloqueio, a gente vê aquele conteúdo como difícil demais e acaba abandonando esse livro aí. Quantos livros na estante você já não tem aí que você comprou e falou, não, eu vou ler esse livro. Não, a gente acaba não lendo porque a gente quer entender. E o primeiro passo para você criar o hábito da leitura é não querer entender, é só ler a modo bicho mesmo, a modo louco, sabe? Vamos seguir aqui. Aí você fala, poxa, mas é exclusiva, só vai no Japão. Tá, esse vídeo ele tem 3 horas e meia, tá? A gente não vai ler não vai assistir todo ele, mas de qualquer forma eu quero pegar a primeira coisa é mostrar a estratégia que ele passa de cada passo de como construir um hábito, tá? Isso aí é a primeira chave que eu quero passar para vocês aí. Japonês com meu livro. Eu duvido que você não vai ler um livro por dia. Você vai ler um livro por dia por quê? Porque essa é a recompensa. Não pode mais, em hipótese nenhuma. Você quer comer de chocolate. Eu te entendo. Às vezes você não sabe o reflexo disso. Não, o chocolatinho com açúcar nem tem nada demais, não. Mas a sua vida deve ser ruim demais. Quanto mais eu tenho sabedoria, melhor fica a minha vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, quem é Deus, a tanta coisa que eu não preciso, melhor fica a minha vida. Terrível coisa é uma vida que tenha privação e nível de ignorância alto. Mas se você tem benefício com isso, se você tem crescido, sua vida só melhora. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Eu percebi que é o seguinte, o que mais me fez estudar? Poder ajudar os outros. E aí, é muito louco isso, porque assim, primeiro que a gente não tem, além de não ter o hábito da leitura, a gente não foi ensinado a estudar, né? O colégio, a escola, tudo mais, ela nos passa a informação, ela faz com que a gente grave informações. E por que tanta gente tem dificuldade de passar numa faculdade depois, de ir para outros níveis, ou de querer estudar, de parar um tempo e falar assim, pô, o que eu entendi, o que eu aprendi com esse assunto, como é que eu posso usar isso para minha vida? No colégio a gente não é ensinado a isso. No colégio a gente é ensinado a memorizar e não a estudar. Então o estudo ele é constante. Por que muitas vezes a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros,
Por que que muitas vezes a gente termina o colégio, não vê a hora de terminar o colégio e nunca mais para estudar nada? A gente vai aprendendo ali no hard work, a gente vai aprendendo o que a vida tem para nos ensinar. E essa é uma das maiores burrices. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos criados para estar o tempo todo se desenvolvendo, o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo coisa nova. E aí você tem duas formas. Você pode estudar e pegar um certo atalho, né, para você incorporar aquele conteúdo e depois gerar experiência, ou você pode aprender na marra da experiência o tempo todo. Mas por isso que eu falei dos livros. O livro, ele é uma das melhores formas de você ter a experiência de outras pessoas agregada à sua vida e ter os atalhos que você precisa para chegar mais rápido ou para errar menos, né? Errar a gente vai errar o tempo todo, mas a gente começa a ter os atalhos para errar um pouco menos sobre essa estrutura. Ah, já aproveitando, já segue o canal aí. Isso tudo é novidade para mim, tá? Então hoje é praticamente o reset que eu tô dando para iniciar o Life Reset aqui no YouTube. Então já segue o canal, se inscreve, porque vai ter muito reset para você começar a ter uma mentalidade mais forte, uma mentalidade blindada, para começar a pensar diferente se você quer ser uma pessoa de sucesso. O que me fez estudar não foi passar em concurso, porque eu nunca estudei para passar em concurso. Eu lembro também de não estudar para fazer prova de faculdade nem escola, não lembro disso. Mas eu lembro de parar para estudar para poder servir os outros. Eu sempre queria ter a informação. Eu acho tão ruim ter o Google, porque acabou tirando minha vantagem em relação aos outros. Agora, quando chegou o ChatGPT, eu fiquei sem graça. Porque todo ignorante parece que tem tudo nas mãos agora. Você está discutindo aqui, ele já vira, liga o microfone e fala com o ChatGPT, e aí eu falo, poxa, mano, que vontade de parar de estudar. Só que a verdade é o seguinte, quanto mais eu estudo, você pode até ter um ChatGPT, mas você não tem essa experiência que eu carrego. O ChatGPT não vai te pagar um salário. Pelo contrário, vai te cobrar uma recorrência todo mês para você pagar, o profissional. E aí... Tá, para finalizar aqui, esse vídeo não ficar muito grande, então vamos fazer uma breve análise aqui de tudo que ele já falou. Primeiro de tudo, se você não tem hábitos construídos para as coisas que você quer, para as coisas boas da vida, você provavelmente está vivendo no modo automático. Então, uma das coisas que girou minha chave, que me fez pensar de forma diferente, foi, primeiro de tudo, listar quais eram os hábitos que eu queria adquirir e quais eram os hábitos que eu queria eliminar. Provavelmente, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês aí não tem ainda uma lista de quais hábitos eu quero adquirir a partir de agora. Pensa que assim, a vida ela é como as estações do ano, né? Nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, quando a gente começa a entender que a nossa vida ela é feita de ciclos, que a gente precisa em cada temporada ter um hábito diferente. Por exemplo, nos dias de frio vai ser muito mais difícil de acordar, de tomar banho e tudo mais, se você não tiver o hábito construído para aquele momento, para aquela estação, para aquele ciclo da vida que você está vivendo. Então pensa só, em algum momento da sua vida você está passando por uma dificuldade. Se você não tiver os hábitos bem construídos, ou você listar quais são os hábitos que você precisa para passar por essa situação difícil, é muito mais complicado que você consiga alcançar o sucesso que você deseja. É muito louco isso, porque a partir do momento que a gente dá um reset e começa a usar ferramentas a nosso favor, principalmente essas do hábito, e entender que a nossa vida é feita de ciclos, de estações, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Se for ver, se você começar a listar quais são os hábitos que você tinha há um ano atrás, há 5, há 10 anos atrás, e você continua tendo os mesmos hábitos e tendo os mesmos resultados, isso é um reset que precisa ser ativado a partir de agora. Porque quando a gente tem a clareza dos hábitos que a gente tinha e os que a gente tem, se os resultados continuam sendo os mesmos, se você não alcançou aquilo que você quer, muito provavelmente você não tem esses hábitos listados e não tem as ferramentas certas para construir novos hábitos. É muito louco isso. Então, só para a gente finalizar esse vídeo, comenta aqui embaixo se você é uma pessoa que tem a sua lista de hábitos bem construída e quais são os hábitos novos que você precisa construir para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais próspera. E comenta aqui embaixo também se você é uma pessoa que tem facilidade em construir hábitos, certo? Então esse vídeo foi só esse breve insight, é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que você tenha curtido, que esse vídeo tenha dado um insight. Eu quero passar para vocês um pouquinho do que é o Life Reset, como é que a gente consegue transformar a nossa vida. Ele falou ali, cada dia é um novo dia, e isso é uma das leis naturais que mais existem e que faz muito sentido.
Cada dia é um novo dia. Então, cada dia é um dia de reset. Cada dia você tem uma experiência nova, cada dia você se conecta a pessoas novas, cada dia você aprende algo novo, e consciente ou inconscientemente. Mas a vida é muito melhor quando a gente começa a aprender coisas de forma consciente e intencional, e aí a gente começa a ver praticamente aquele filme da Matrix, assim, ó. Você começa a enxergar o mundo de outra forma, você começa a dar reset em várias coisas que não fazem mais sentido na vida. Então, já pega esse reset, aproveita e se inscreve no canal, já dá uma curtida aí pra gente conseguir compartilhar com mais pessoas esse vídeo, e eu vou fazer análises constantes dos players, dos grandes nomes do mercado, e querendo ou não, muitos gostem, outros odeiem, mas o Pablo ele é um cara inteligentíssimo. Ele foi tido como louco por muito tempo, mas hoje ele é tido como um gênio, porque o cara conhece de todas as áreas da vida. Muita gente gosta, outros não gostam, mas assim, a última chave que eu quero, o último reset que eu quero deixar para você é que assim, goste ou não goste, cada um tem algo para acrescentar. Pega o like reset aí, começa a seguir o canal, já dá uma curtida aí e vamos compartilhar para ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade forte.